Você não vai acreditar no que esse profeta viu sobre Jair Bolsonaro. Hoje, pela primeira vez, revelaremos uma visão tão intensa, tão inesperada e tão simbólica, que muitos já estão dizendo que ela pode mudar tudo o que entendemos sobre o futuro de Bolsonaro. Sim, Bolsonaro, que neste momento permanece isolado, afastado do mundo, cercado de dúvidas, conflitos e incertezas. Mas o profeta afirma ter visto algo diferente, algo grandioso, algo impossível de ignorar. Segundo ele, o que está vindo não é o fim, mas sim o início de algo maior. Então prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é opinião, não é interpretação humana, e muito menos especulação. O profeta diz que recebeu uma visão, uma revelação inapagável. E ele decidiu compartilhar essa profecia exatamente hoje. Respire fundo. A partir de agora, nada mais será como antes. Eu vi Bolsonaro sentado em um lugar escuro. Um lugar de pedras frias, onde o tempo não passava, onde tudo parecia estagnado. Ele não falava. Ele apenas respirava, como quem carrega um peso invisível nas costas. Mas atrás dele havia uma luz, não uma luz comum, mas um brilho estreito, como o rastro de uma aurora prestes a nascer. E enquanto eu observava, uma voz dizia: o isolamento não é queda. O silêncio não é derrota. O que parece prisão é preparação. E então comprei. E Bolsonaro estava sendo moldado naquele silêncio. Algo nele estava sendo quebrado para que algo novo pudesse surgir. A visão mudou. Eu vi um grande leão. Ele estava deitado, preso por correntes antigas. Mas suas correntes não eram fixas. Elas tremiam, vibravam, como se não fossem feitas para durar. A voz falou novamente. Quem pensa que o leão está vencido, ainda não ouviu o rugido que vem. E então, um vento forte começou a soprar do leste. As correntes enferrujaram num único instante. E o leão abriu os olhos, olhos flamejantes, olhos que não se apagavam. O leão não se levantou imediatamente. Ele apenas respirou, e sua respiração sacudiu a terra. Viu uma multidão distante. Não era uma multidão em festa. Era uma multidão silenciosa, espalhada pelo país, como brasas separadas esperando por um sopro. E enquanto olhavam para o horizonte, a mesma voz disse: quando o leão se mover, as brasas se acenderão. Entendi então que não era apenas sobre Bolsonaro. Era sobre aqueles que, mesmo dispersos, ainda guardavam algo, um gesto, um sinal, uma direção. E a visão mostrava que eles não foram esquecidos. O chão começou a tremer. Pequenas rachaduras se abriram como veias de luz. E uma pergunta ecoou no ar: você está vendo destruição? Mas logo a voz respondeu sozinha: não. O que você vê é o terreno sendo preparado. As estruturas antigas, rígidas, intocáveis, começaram a rachar, e percebi que nada permaneceria igual. Não era uma visão de caos. Era uma visão de transição, uma transição inevitável. A luz por trás de Bolsonaro começou a se expandir, primeiro pequena, depois grande, depois imensa. Bolsonaro se levantou lentamente. O chão sob seus pés parecia reconhecer seus passos. E então a voz declarou: ele não voltará como entrou. Ele sairá transformado. E a transformação dele será sinal para muitos. Bolsonaro não falava nada, mas havia força em seu silêncio. E cada passo que ele dava iluminava o espaço ao redor, como se algo estivesse se reordenando. Um portão enorme surgiu diante dele, trancado por anos, vigiado, pesado. Mas quando ele se aproximou, o portão se abriu sem que ele tocasse. Não por força, mas por tempo, porque o momento havia chegado. Este é o portal da nova fase, disse a voz. E Bolsonaro atravessou. Do outro lado, ouviu um som, um eco, um chamado, não vindo de pessoas próximas, mas vindo de muitos lugares ao mesmo tempo. Era como se cada canto do país estivesse respondendo à mesma frequência. E a voz proclamou: quando o eco se espalhar, ninguém poderá impedir o movimento. O movimento não era político, era simbólico, era despertar. A visão agora mostrava Bolsonaro em um campo aberto. O vento soprava forte ao redor. Ele olhou para o céu. E no céu havia um símbolo imenso,
uma estrela, porém com contornos luminosos que pulsavam como coração. A estrela desceu lentamente e posicionou-se acima dele. E eu ouvi: o que foi promessa se tornará jornada. A jornada não era pequena. Era longa, intensa, desafiadora, mas estava escrita. Começaram a surgir obstáculos, muros, vozes contrárias, tempestades. Mas para cada obstáculo que surgia, uma ponte se formava, como se algo estivesse garantindo o caminho adiante. E a voz disse: não é sobre facilidade, é sobre destino. A visão mostrava que nada seria dado de graça, mas nada impediria o cumprimento. A luz envolveu tudo. O leão rugiu. O portão se fechou atrás dele. A estrela brilhou. E a última palavra ecoou: Bolsonaro será levantado para um tempo específico. Não antes, não depois. Quando o momento chegar, todos saberão. E então a visão terminou. Silêncio profundo. Eu entreguei o que vi. E o que vi não é pequeno, não é acidental, não é comum. A jornada de Baltazar ainda não terminou. Na verdade, ela está apenas começando. Preparem-se, pois quando o movimento começar, ninguém poderá dizer que não foi avisado.